Por meio dos sonhos, consegui entender esse lugar do corpo que observa a vida, que observa as falas, que observa qual o próximo passo de uma conversa ou evento, a hora de continuar ou se retirar de algum lugar. Aquilo que não vi, não sei, mas não descarto ou apago. Porque ele existe, o sentimento, o sonho, a saudade de casa, a sensação de lar. Aonde é que eu posso chegar nessa vida? Ainda que breve, eu sei, lá no fundo eu sei que eu posso resgatar. O que me faz pensar, o que é ser humano? O que é a natureza de ser humano? Eu passei muitos anos convivendo com esse estranhamento ao que é natural da minha natureza. Então fui motivada a aprender a dinâmica dos sonhos e estudar o meu próprio corpo, a ciência por trás do que está visível e entender o que ele está dizendo, além da linguagem falada. Eu percebi que o nosso corpo fala com a gente. Bom, eu vou falar uma frase que eu fiz e fala o seguinte: eu gostaria de ser o tempo para enxergar cada momento que eu não consigo observar se não vivendo. E para iniciar essa frase, eu gostaria de trazer um tema que é muito... já deve estar no título do vídeo, né? Que fala sobre a observação. Nós somos observadores da própria vida. A gente fica curioso com algo, a gente se surpreende, a gente se espanta e a gente estranha quando aquilo que acaba sendo observado pelo nosso corpo, né, é diferente, é novo. E quando algo novo aparece, a gente se surpreende. Quando esse algo novo aparece uma segunda vez, a gente olha e fala, isso aqui me é familiar. Aí quando aparece uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta vez, a gente já para e fala, olha, eu acho que aquilo ali é um padrão. Tem pessoa que vai investigar, tem pessoa que é curiosa e vai falar, eu vou ver o que é isso, né? Porque tá aparecendo 1, 2, 3, 4, 5 vezes, já foi muito tempo acontecendo as mesmas coisas. E alguns até chamam de maldição, né? Quando é algo que não consideram bom, alguns chamam de maldição. Falam, nossa, é uma maldição, tá acontecendo tantas vezes que, meu Deus. E também, quando essas acabam repetindo, tem aqueles que são curiosos, cientistas, e vão fazer pergunta e vão procurar saber, vão atrás, né? Existe um método científico que a gente observa, a gente faz as perguntas e depois cria essa hipótese e vai atrás dos experimentos para ver o que funciona ali. E esses últimos tempos eu acabei sendo esmagada, amassada para gravar esses vídeos e falar um pouco sobre o que eu tenho observado a respeito dos sonhos, que é uma experiência minha, que é algo que este meu corpo observou durante todo esse tempo e, né, e eu fui fazendo anotações, fui escrevendo sobre meus sonhos. Tinham coisas ali que se repetem, tem coisas ali que não se repetem, mas eu acabei enxergando de uma forma sensível, de uma forma como se o meu corpo, como se este corpo onde eu habito, onde minha consciência habita, eu consigo
identificar o que ele está se comunicando comigo, o que ele está falando pra mim sobre a vida, sobre detalhes que eu não percebi e que dormindo, pode ser tanto de dia ou de noite, ou à noite, ele mostra pra mim algumas coisas, ele fala, o meu corpo se comunica comigo. E isso, nosso corpo se comunica com a gente, tanto quando a gente tá com dor, quando a gente tá cansado, quando a gente tá feliz, quando a gente tá muito agitado, quando a gente tá ansioso. O nosso corpo se comunica com a gente só tem que estar observando e fazendo as perguntas certas para saber o que é aquilo que tá acontecendo, por que tá acontecendo aquilo. Bom, e aí eu vim aqui falar pra vocês que é possível mapear esses padrões, é possível enxergar esses padrões. Se você começar a notar, há muito tempo atrás, eu vou contar essa história pra vocês. Um dos meus tios falaram pra mim, anote seus sonhos, vai ser importante pra você entender, porque eu sou uma pessoa que eu vivia os sonhos, né? No começo era um escape. E eu tinha muitos pesadelos. Tipo, toda noite eu tinha pesadelo, toda noite. A minha adolescência inteira. Também eu vivia coisas que, às vezes, sabe, uma vivência pesada, assim. Então, eu tinha muitos pesadelos. E tinha sonho lúcido, ficava presa num lugar que, tipo, mano, eu não queria mais. Tá, vamos lá. Os assuntos que eu vou tratar aqui, não só nesse vídeo, mas no canal em si, eu vou falar sobre sonhos, é o assunto principal. Mas eu vou falar também sobre os signos, sobre o acordar. Eu anotei tudo aqui, gente. São de sensações, pesadelos, né? Que muitas pessoas têm pesadelos, né? Viagens, campo eletromagnético e o corpo, os cristais e dormir. Dormir à noite, dormir à tarde, enfim, dormir de manhã. Vou falar sobre isso. E sobre o método científico, né? Porque, enfim, a observação é o principal. Se você tem curiosidade de saber sobre o sonho, sobre o que seus sonhos significam, o que quer dizer cada coisa, eu vou tratar esse assunto nos signos, né? Signos eu digo de, sabe, tipo, apareceu algo no seu sonho e você vai lá, todo mundo já deve ter feito isso, e vai lá no Google e pesquisa aí, sonhar com tananã. E aí lá tem a resposta do sonhar com tananã. Mas será que isso já é uma das perguntas. Será que isso é o que significa mesmo? É o que significa pra mim? É o que significa pra este corpo? Como que eu posso saber se aquele significado que tá no site é um significado que faça sentido pra mim? Pode ser que faça, pode ser que se leia e faça sentido, mas às vezes os significados, eles estão ligados com você mesmo. E eu ouvi tanto isso, gente. Eu ouvi tanto que, você tem que ver o que o sonho significa pra você. E não o que significa pro outro. Porque nem é sempre pro outro, é mais sobre você mesmo. E isso me irritava muito. E eu não sabia, tipo assim, sabe? Eu ficava, não, gente, não é assim. Só que, de alguma forma, porém não, depende da situação ali. E eu vou trazer esses tópicos aqui pra vocês, pra gente conseguir diferenciar essa situação e também vocês conseguirem mapear os sonhos de vocês. Além disso, eu vou trazer também histórias, às vezes um sonho, ou histórias das minhas vivências que
se encaixam com esse olhar, né? A parte do acordar. O acordar também é muito importante. O acordar, as viagens, os detalhes, a tradução, as sensações, né, que a gente tem. E não só o significado de uma coisa que estava lá, mas sempre tem algo que chama atenção. É importante a gente ter esse olhar. E os sonhos, eles trazem muito essa questão de ser espectador. Porque enquanto você está dormindo, você já parou para pensar que quando você acorda, você está dormindo, aí você acorda, e aí alguém que você sonhou tá na sua casa, ou acabou de ligar, ou acabou de mandar mensagem, ou enfim, te acessa de alguma forma e você sonhou com aquela pessoa. Ou você tava sonhando com alguém e aquela pessoa falou, nossa, eu tava pensando em você em tal situação, e aquela situação aparece no externo, tanto no externo como no externo. Ou dali a alguns dias, algumas semanas, aquilo acontece. Já teve isso? Ou já aconteceu isso com você? É isso que me deixa assim, aquelas perguntas, sabe? Aqueles pontos de interrogação que faz, poxa, que me fez pensar, tipo, meu, tem um padrão aí, gente, peraí, tá acontecendo coisas, está acontecendo coisas na minha vida e, né, e aí sempre tem aquela expectativa, né, aquela expectativa frustrada, porque a gente quer contar isso para as pessoas e nem sempre eles vão querer escutar. A frustração às vezes vem porque eles não vão querer escutar, ou eles estão muito ocupados, ou, né, tipo, ocupados com a própria vida, com as próprias demandas da vida, ou eles têm medo, né, porque é uma coisa, às vezes, tipo, estranha, assim, né, estranha no sentido diferente. E o que me incomoda, e me incomoda ainda, né, é que tem coisas que são naturais do ser humano. E por muito tempo, eu tive que esconder isso e viver assim nas sombras, porque esses assuntos eu só podia falar em alguns grupos específicos. E em certos grupos eu tinha que reprimir essa minha visão dos sonhos, que vocês vão entender conforme os vídeos forem, eu vou soltando os vídeos. E eu tive que reprimir as falas, a forma como eu me surpreendia quando algo que eu sonhei acontecia, ou com uma lembrança, que também tem isso, né? Às vezes a gente sonha e esquece que sonhou, mas aí, tipo, naquele momento que aconteceu aquilo no externo, né, nessa realidade, eu tô falando externo, mas eu vou começar a falar que é uma realidade estendida, né, uma realidade estendida do que a realidade do sonho. Essas coisas que acontecem na realidade estendida, a gente se choca, e esse choque, né, tipo, às vezes a gente tem que esconder esse choque, porque as outras pessoas também podem se chocar. E eu fico tipo, gente, mas isso é natural. Hoje eu vejo que isso é natural. Isso não é algo estranho, não é algo que eu tenho que temer, não é algo, sabe? Não, é só algo que me fez entender durante esses anos todos que eu tenho essa percepção da realidade diferente de algumas pessoas, e algumas pessoas têm essa percepção da realidade também, assim como eu, né? E eu fui buscar vídeos, fui buscar estudos de pessoas aí que
que falam desses assuntos, mas nunca era, tipo, na profundidade, no entendimento que chegava pra mim. Porque é sempre essas questões, o sonho significa isso, o sonho significa isso. O que me fez mais que despertou essa questão da consciência, do inconsciente, do sono REM, do que a gente tem vários corpos também, esses assuntos assim. E aí eu fui buscando. A minha busca ainda não terminou, mas o pouco do muito que os sonhos me proporcionaram e me fizeram passar por algumas experiênciazinhas assim e viagens, e o que eu entendi sobre essas experiências e viagens e eu puder compartilhar aqui com você, pra mim, eram muitas pessoas falando assim: nossa, por que você não pede pra parar de sonhar? Por que você não pede pra tirar isso pra você? Por que você não pede? Gente, mas tipo, é a forma como eu vejo o mundo, é a forma como eu me entendo, é quem eu sou, sabe? Não tem como tirar isso. É a impressão, é como o meu corpo se comunica comigo. É a impressão, sabe? Tipo, a primeira impressão é a que fica. Então, é tipo isso, as impressões que ficam no meu corpo sobre a realidade, sobre o que vai acontecer, sobre o que está acontecendo, sobre o que aconteceu. Então não tem como eu tirar algo que é da minha própria natureza. E assim, eu e meu chapéu cogumelo nos despedimos de vocês.